Viemos ser pobres em Portugal, vem comigo agora que eu te falo todos os detalhes sobre esta história. Muito bem pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Zen Life, o segundo vídeo do ano 2019. Se você não me conhece, o meu nome é Carlos Batista, ando aqui há mais ou menos 3 anos, talvez um pouquinho mais que 3 anos, a educar as pessoas a morarem em Portugal. Um trabalho com base na minha experiência de vida, conheço 40 países, já morei em 8 e, obviamente, Portugal é um desses países, assim como o Brasil também. Na realidade, são os 2 países que mais eu conheço de todos estes países que eu tive a oportunidade de morar, que construí a minha vida, a viajar pelo mundo, a trabalhar profissionalmente, ofertas que me fizeram para morar em outros países, morar em Portugal inclusive. E obviamente construí uma história de vida e compartilho com vocês aqui no canal da Zen Life essa experiência. Construí um guia oficial para morar em Portugal. Se você se interessa por um conteúdo mais premium, mais exclusivo, depois convido você a ir lá no site da Zen Life, www.zenlife.tv, onde você vai encontrar todos os detalhes organizados no pormenor, um passo a passo completo para você morar em Portugal, que vai te ensinar no detalhe, um passo a passo, onde encontrar moradia em Portugal, como encontrar trabalho em Portugal, como morar, como se legalizar em Portugal, quais as melhores cidades, as piores cidades e uma série de outros detalhes que realmente são muito importantes e podem fazer a maior diferença na sua vida. Muito bem, direito ao conteúdo do vídeo de hoje. Alguém me falava assim um outro dia: prefiro ser pobre em Portugal do que ser classe média na maioria dos países do mundo. Se você organiza o PIB per capita, qualidade de vida e uma série de outros detalhes que nós já vamos analisar, isto até tem uma certa verdade. O que acontece hoje em dia é que Portugal é um país que recebe milhares e milhares de imigrantes de dezenas de países do mundo e que, se isso acontece assim, é porque realmente, muitas vezes, você ser pobre em Portugal é melhor do que ser classe média ou mesmo classe rica, porque tem características como, por exemplo, a segurança em Portugal, que acabam por ser a escolha prioritária na vida das pessoas que procuram um país onde possam viver com um pouco mais de paz. Eu nunca fui apologista aqui no nosso canal durante 3 anos da miséria, da desgraça e da pobreza. Sempre puxo vocês para cima com o objetivo de vocês atingirem os vossos objetivos, seja eles quais forem. No entanto, o que é que aconteceria se você realmente fosse viver, ou preferisse viver em Portugal como pobre? O que é que você ia encontrar? O conceito de pobreza em Portugal é muito diferente daquilo que você provavelmente está acostumado a viver no seu país, na sua cidade. Eu não digo que vale a pena ser pobre em Portugal, mas que tem muitas vantagens, tem. Também não incentivo você a ser pobre em Portugal. Ninguém quer ser pobre no mundo. Tá? Só que há determinadas características de alguns países no mundo, entre eles Portugal, onde ser pobre não significa que você é miserável. É que há uma grande diferença entre ser pobre e ser miserável. Ser pobre significa que você não sobra muito dinheiro no final do mês para fazer outras coisas, realizar outros sonhos mais sofisticados, comprar um carro melhor, ou fazer uma viagem melhor, ou seja aquilo que for, ou comprar uma roupa de marca, ou seja aquilo que for. Mas ser miserável significa que você nem sequer tem direito a uma saúde pública básica, uma segurança pública básica, uma educação para os seus filhos básica com um mínimo de padrão aceitável. Então existe uma distinção entre ser pobre e ser miserável. Sou daquelas pessoas que já mostrei para vocês em vários vídeos aqui no nosso canal que Portugal não é um país miserável, está bem longe de existir miséria braba em Portugal. No entanto, existe pobreza em Portugal. Pobreza de pessoas que gostariam de comprar um carro melhor do que aquele que têm, que não conseguem porque o salário não chega. Pessoas que gostariam de ter uma roupa mais sofisticada, mas também não conseguem porque é muito cara. Mas são pessoas que, se elas juntarem tipo 20, 50 euros no final do mês, e os pobres em Portugal podem juntar 20, 50 euros ou mesmo 100 euros no final do mês, chega no final do ano, vai daí você consegue realizar o seu sonho. O nível de pobreza em Portugal é desse tipo. Um pobre em Portugal pode comprar um carro, um pobre em Portugal pode comprar uma casa. Um pobre em Portugal pode ter a garantia da segurança pública, sair da sua casa e circular na rua a qualquer hora do dia, sem problemas de segurança. Um pobre em Portugal pode chegar num caixa eletrónico, levantar dinheiro no meio da rua
sem a preocupação que vai ser roubado. O pobre em Portugal pode contar com 700 euros de salário mínimo. E há algumas pessoas aí desse lado da Câmara, já sei que vão dizer: nossa, mas o salário mínimo em Portugal não são 700 euros, Carlos. Isso é porque vocês nunca fizeram bem as contas. O salário mínimo em Portugal são 600 euros, mas você recebe 14 salários mínimos por ano. Então, se você dividir por 12, você ganha na realidade 700 euros por mês em Portugal de salário mínimo. Esse é o tipo de pobreza que você vai encontrar em Portugal. Talvez você não saiba, mas a saúde pública em Portugal te garante um atendimento de um padrão que, por exemplo, seria muito melhor do que um serviço privado no Brasil. Eu falo isto porque eu já tive plano privado de saúde no Brasil e hoje não tenho plano privado de saúde em Portugal porque não preciso. Não tenho necessidade de comprar. E o serviço público em Portugal, eu como pobre, vamos imaginar que eu não sou pobre, tá? Eu não sou pobre, mas usufruo no meu cotidiano de coisas que qualquer cidadão usufrui e, obviamente, me coloca numa posição que seria, então, entre aspas, pobre como eles. Porque eu vou ao serviço de saúde pública em Portugal fazer os meus exames e cuidar da minha saúde sempre que é necessário. Pago uma taxa simbólica, todas as famílias têm direito a um médico de família e eu vivo muito bem com isso. Poderia comprar um plano privado de saúde se eu quisesse em Portugal também, mas não há necessidade, porque a taxa é tão pequena quando eu vou a um médico de saúde público em Portugal e eu sou tão bem atendido, não tenho absolutamente nenhuma queixa sobre o sistema de saúde pública em Portugal, que eu nunca vi necessidade de comprar um sistema de saúde privado, um plano de participar do sistema de saúde privado e comprar um plano de saúde privada em Portugal. Não há necessidade disso, eu também sou pobre em Portugal. Se você tem filhos, bom, se você tem filhos, meu amigo, as escolas públicas funcionam muito bem, obrigado, em Portugal. Para pobres, escola para pobres, escola pública. Nas escolas públicas em Portugal você coloca lá o seu filho e você tem todo um conjunto de atividades que mantêm a criança ocupada o dia inteiro, literalmente o dia inteiro. Você paga apenas um euro e qualquer coisa pela alimentação, um euro e pouco pela alimentação da criança diária. E é apenas isso que você gasta. Basicamente, a escola cuida do seu filho com atividades, além do currículo normal, das atividades que estão dentro do planejamento anual do Ministério da Educação para educar a sua criança, tem outras atividades extracurriculares também para manter a criança ocupada o dia inteiro. O sistema de saúde público em Portugal tem praticamente os mesmos padrões que o sistema educativo em Portugal. Tudo público, eu considero de alta qualidade. Ser pobre em Portugal é isso aí. Neste momento eu poderia falar para você que o sistema de transporte público em Portugal, sistema de pobre, transporte público para pobre, provavelmente um padrão completamente diferente de um transporte público para miserável, não tem nada a ver. Ou seja, não tento que fazer comparações que não têm nada a ver. Sistema público, transporte público em Portugal tem muito boa qualidade. Também poderíamos falar em detalhe sobre isso. Inclusive existe um passe mensal que você pode adquirir por um valor simbólico, na casa dos 30 euros, depende das distâncias que você vai fazer, que obviamente que você chega ao trabalho todos os dias com dignidade através de uma rede de transportes públicos que obviamente cobre praticamente todas as grandes cidades em Portugal. Internet é a mesma coisa, você poderia comprar uma internet pobre em Portugal. Por exemplo, o que é uma internet pobre em Portugal? Eu tenho uma internet pobre em Portugal, sou pobre em Portugal. Então, porquê é que eu sou pobre em Portugal? Porque eu tenho 100 megas de fibra óptica instalado na minha residência. Além disso, ainda tenho mais 200 canais de TV e ainda tenho mais um telefone fixo. Pago mais ou menos uns 30 euros por mês. E às vezes faço umas chamadas internacionais e tal, gasto um pouquinho mais, mas uma média de 30 euros por mês. Então um pobre como eu em Portugal tem 100 megas de fibra óptica instalado na internet em casa, tem 200 canais de TV internacional em casa, variadíssimo, com programação variadíssima e tem uma linha telefónica fixa. Eu falei para você que ser pobre em Portugal não é ser miserável, mas também jamais irei incentivar em algum momento na sua vida, assim como na minha, porque tudo aquilo que eu quero de bom para mim, quero de bom para vocês queiram ser pobres em Portugal, que vocês queiram apenas ganhar o salário mínimo em Portugal. Agora, há coisas que a lista poderia ser infinita aqui de exemplos que eu daria para vocês têm que entender
que há determinados países, como por exemplo Portugal, onde as coisas básicas do cotidiano, o transporte público, a educação, a segurança pública, os serviços públicos e alguns privados, como por exemplo acessos a internet e compras de carros, os carros são baratos também, e pequenas coisas assim que afetam o seu cotidiano, são coisas que em determinados países são considerados luxo e que você tem que muitas vezes pagar verdadeiras fortunas para ter eles, e muitas vezes nem pagando você consegue ter acesso à qualidade desses serviços, e em países como Portugal isso não é necessário, porque está disponível a qualquer classe social, independentemente de você ganhar 700 euros por mês, 2.000, 5.000 ou 10.000, você vai provavelmente usar esses serviços. Vamos fechar isto aqui hoje, pessoal. Dúvidas que vocês tenham, vão lá no site da ZenLife, como sempre, www.zenlife.tv, que será um prazer responder a vocês. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.